Já aconteceu comigo bem mais de uma vez. Me chamaram, a primeira conversa foi bem legal, rolou um clima, sabe? Eu criei expectativas, só depois dessa conversa eu já tava me imaginando dando tchau pra aquele trabalho que eu detestava, já tava dando o aviso prévio. Aí veio a segunda conversa e parecia que tava tudo bem. E aí eles falam que vão dar a resposta em uns 7 dias. E aí nesses dias todos fiquei eu lá, checa o e-mail, checa o telefone, checa o e-mail, checa o telefone, checa o e-mail, checa o telefone. Enfim, até que um dia ali tava eu toda feliz tomando meu café, quando chega uma mensagem do RH. Eu não passei. Não deu match. Aconteceu isso com você recentemente? Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Olá pra você, eu sou a Adeline Daniele do hackeandoacarreira.com. Pra quem é novo aqui e ainda não me conhece, eu sou ex-repórter na área de tecnologia e carreira, e tanto aqui quanto lá no blog, eu gosto de compartilhar as várias lições que eu aprendi tanto escrevendo sobre esse assunto quanto vivenciando essas experiências, pra ver se eu consigo te ajudar na sua carreira também. Ai ai, pois é, não passei na entrevista de emprego. E não adianta a gente negar, né? Por mais que a gente saiba que vão ter novas oportunidades no futuro, a gente acaba ficando com a nossa autoestima e a nossa autoconfiança abaladas. Afinal, querendo ou não, o nosso emprego e as conquistas que a gente faz na nossa vida profissional acabam determinando também uma parte da nossa autoestima. Então, quando a gente passa por esse tipo de rejeição, que também pode vir de uma demissão, a gente acaba pensando que a gente não é capaz o suficiente, que a gente nunca mais vai conseguir nenhuma outra entrevista, que nenhuma outra empresa vai querer falar com a gente, entrevistar a gente, até que a próxima empresa chama a gente. O fato aqui é que eu queria fazer esse vídeo para você ter uma referência e talvez até voltar aqui sempre que você se sente muito frustrado, passar por esse tipo de rejeição e não souber muito bem o que fazer. Se tem uma coisa que a gente vai fazer muito nessa vida, já que a gente trabalha por anos, é entrevistas de emprego. E em muitas delas a gente não vai passar. E esse é o tipo de conteúdo que eu gostaria de ter encontrado quando eu fiquei bem, mas bem mal, depois de não ter passado em alguns processos seletivos que eu realmente queria. Eu cheguei a pesquisar, inclusive, sites em português ou até em inglês, mas a maioria das coisas que eu achava era tipo: confira os erros que você cometeu, saiba por que você não passou na entrevista, ou então, confira 10 sinais que você não vai ser chamado para aquele emprego. E não me chamaram porque eu não era compatível com a vaga. Simples assim. E aí é claro que vão existir outros motivos, que existem erros sim que a gente comete, mas para quem já tá na lama emocionalmente, ficar lendo e revendo sobre todos os erros que a gente pode ter cometido, a gente nem sabe se foi aquilo mesmo, só vai aumentar a nossa ansiedade. E por outro lado, somente tentar engolir esse orgulho e mascarar uma autoestima que não existe não vai adiantar nada. Então, caso a gente esteja muito mal, o que a gente realmente tem que fazer é viver um pouco daquele luto. Então, se você realmente queria passar naquele emprego e você não conseguiu e você ficou mal com isso, sinta o que você tiver que sentir, chora se for preciso, desabafa com seus amigos, conta pra eles o que aconteceu, tira um tempo pra você talvez se cuidar, se for possível, sabe? E depois que você afogou as suas mágoas, aí sim é que você vai entrar em ação. E a primeira coisa que você vai fazer é buscar saber o que realmente aconteceu com aquela vaga. Às vezes você sente que você foi super mesmo naquela entrevista, sentiu que estava tudo em sintonia, estava tudo dando certo, e aí depois que você não passa na entrevista, você acaba pensando que foi exatamente aquele seu comportamento que fez com que você não passasse. E aí você fica se questionando se você não deveria mudar o seu jeito de ser para poder conseguir um emprego. O que é realmente uma coisa muito doida para você fazer por um emprego, porque trabalho nenhum merece que você faça isso. Inclusive, há 3 anos, quando eu tinha uma newsletter para o Hackeando a Carreira, eu contei a história da Jennifer Romolini, que é ex-CCO da Shondaland. Sim, aquela empresa por trás de grandes sucessos como Grey's Anatomy e How to Get Away with Murder. A Jennifer teve que passar por 24 entrevistas até conseguir o emprego dela. Não é 24 na vida, são 24 entrevistas até conseguir uma oferta de emprego. 24 entrevistas. E aí a história dela é que ela tinha um sonho de trabalhar em Nova York, ela vivia fazendo aí uma super viagem entre a cidade dela até lá para ela poder fazer as entrevistas. Até que um dia ela ficou tão de saco cheio de ficar fazendo entrevista e não resultar em nada, que ela escreveu uma carta de apresentação para uma vaga super honesta. E aí o que aconteceu é que a empresa ficou tão intrigada com toda essa sinceridade que ela demonstrou, que eles se interessaram em entrevistar ela, gostaram dela. E aí o resto é história. E aí a lição que a Jennifer deixa, depois dela ter passado por tudo isso, é que não finja ter perfil para um tipo de emprego que não tem nada a ver com você. Isso não dá certo. Então assim,
Não deixa que os seus pensamentos afundem a sua autoestima, pensando que foi você, ou o seu jeito de se vestir, ou o seu jeito de falar, que fez com que você não passasse naquela entrevista. E aí, em vez de você ficar imaginando coisas, o que você precisa fazer é pedir feedback. Esse é um tipo de atitude que profissionais de qualquer nível na carreira podem fazer, inclusive muitos profissionais já fazem isso, que é enviar um e-mail ou falar com o RH ou com a pessoa que te entrevistou, perguntando o que pode ter acontecido, que pontos que você pode melhorar para as próximas oportunidades. Isso vai te trazer clareza sobre o que realmente aconteceu, você vai poder aprimorar aí para as próximas entrevistas. E pode ser que o motivo para você não ter sido chamado não tenha nada a ver com o que você estava pensando aí na sua cabeça. Então, se você puder, liga para o seu contato no RH ou fala com a pessoa que te entrevistou. Você provavelmente consegue encontrar ela no LinkedIn. E aí você fala, olha, eu gostaria muito de ter trabalhado para vocês, queria saber o que aconteceu, tanto para eu poder melhorar aí para as próximas entrevistas. Existe alguma coisa que faltou eu destacar? Existe alguma coisa que ficou faltando na minha experiência? O que eu posso fazer para melhorar? Enfim, pergunta o que ficou faltando para você passar nessa vaga, principalmente se for um tipo de vaga que você vai querer se candidatar novamente no futuro. E aí, depois que você pediu esse feedback para a empresa, independentemente deles terem já te mandado alguma coisa ou não, o que você pode fazer é revisar tudo o que aconteceu ao longo desse processo seletivo. Então, tenta refletir um pouco sobre como foi esse processo, como que foram essas entrevistas, como que elas ocorreram, que perguntas eles fizeram para você, o que estava sendo exigido de você ali e como que você respondeu a essas perguntas. E que fique bem claro, é para você analisar os aspectos técnicos que foram pedidos nessa entrevista e como que você respondeu a eles. E o bom de fazer isso é que a gente acaba descobrindo que a empresa talvez estivesse o tempo todo ali falando que ela queria uma coisa X para essa pessoa, para esse novo profissional, e, na verdade, você estava refletindo que você era um outro perfil. E aí, o que pode acontecer é que você vai se dar conta de que você não destacou tanto as suas habilidades para aquele tipo de profissional que eles estavam procurando. Uma vez, eu me empolguei numa entrevista e deslanchei falar sobre umas habilidades técnicas que eu tinha, sendo que a empresa nem estava procurando isso. Se você já reconheceu que fez algo parecido, comenta aqui embaixo e não me deixa sozinha nessa. E aí, enfim, ao longo dessa revisão, pode ser que você descubra ainda por cima que a empresa estava pedindo muito além do que ela poderia de você e talvez não fosse nem legal você aceitar uma vaga que estava pedindo coisas a mais que você ainda não tem ou anos de experiência que você ainda não tem, porque isso ia te causar muito mais frustração ao longo da sua vida profissional. E aí, no fim, é interessante a gente notar que a gente só vai descobrir que tipo de empresa, que tipo de ambiente de trabalho, que tipo de chefe a gente quer ter depois que a gente passa por várias entrevistas e conhece várias pessoas diferentes. E aí, passando várias vezes por essa experiência, você acaba descobrindo com o que você se identifica, com o que você não se identifica, porque aí depois você vai saber o que você vai realmente priorizar quando você for procurar um novo trabalho. Só um parênteses aqui, tudo bem se no momento você não tiver esse poder de escolha, se você tiver que achar alguma coisa rápida para poder continuar gerando renda, pagar as suas contas, mas fazer esse exercício vai te ajudar a mais tarde, quando você tiver a oportunidade de buscar de novo um emprego, a encontrar algo que você realmente queira e que tenha mais a ver com você. E tem uma outra coisa que eu já falei, que envolve um pouco de mudança de mentalidade, que algumas pessoas ainda têm, que é, emprego não é favor. A entrevista, ela é uma via de mão dupla, tanto para a empresa conhecer você, quanto para você conhecer se você realmente quer trabalhar ali. Eu já falei sobre isso, inclusive, num vídeo onde eu falo sobre como você pode negociar o seu salário e como você deve perder o medo de negociar o seu salário. Aliás, se você ainda não viu esse vídeo, corre lá, porque se você está buscando emprego, pode ser que ele te ajude depois a negociar uma oferta bem justa para você. Então, assim, é legal que você tente avaliar para essas entrevistas que passaram se o gerente com quem você conversou é uma pessoa que você realmente queria trabalhar, se o ambiente ali mostrado na empresa é um ambiente que você se adaptaria. Toda empresa que se preze durante a entrevista também vai falar um pouco sobre ela, sobre como funcionam os times, como que ele é dividido, qual que é o ambiente ali. E caso você não tenha tido essa informação, já fica aí a dica para que você adicione essas perguntas nas próximas entrevistas, que você pergunte isso para os recrutadores, porque é muito importante. E assim, pega tudo isso e pensa se tudo aquilo que a empresa te contou realmente soou atrativo para você, se você realmente gostaria de trabalhar ali. Pode ser que você descubra que não. E eu volto nesse tema da gente usar as várias entrevistas que a gente já fez como parâmetro para a gente determinar o que a gente quer dali para frente, porque no momento que você tá ali lutando para passar naquela vaga, tentando convencer o RH e o gerente de que você tem perfil para ela, você não para pensar nisso. E pensa num cenário que poderia ser pior. A empresa pode estar ali vendendo peixe por lebre. É gato por lebre. Putz.
Putz. Enfim, a empresa poderia estar te vendendo uma coisa que ela não é, e você poderia ter aceitado o emprego, que na verdade seria uma bela de uma cilada, viu? E aí, eu queria deixar uma coisa muito, mas muito clara pra você agora. O fato de você não ter passado naquela entrevista, naquele momento, não significa que você tenha queimado todas as chances de você trabalhar para aquela empresa um dia. Às vezes, realmente tem empresas que a gente tem um sonho de trabalhar, seja porque ela é relevante para a nossa área e fica bem no nosso currículo, ou até porque a gente sabe que as pessoas que trabalham ali são experts no assunto e que a gente vai aprender bastante com elas. E aí, só de conseguir marcar uma entrevista de emprego com essa empresa, a gente já fica com a nossa ansiedade lá no topo, né? Só que se esse emprego aí não der certo, isso não significa que nunca mais vai existir uma oportunidade para você ali. Então não perca suas esperanças. No meu primeiro estágio, quando eu ainda cursava jornalismo, eu fiz uma entrevista e não passei para ela. A vaga que eu tinha me candidatado e que eu tinha entrevistado não tinha nada a ver comigo. Era para falar de um assunto completamente diferente do que eu acompanhava na minha carreira. O que aconteceu? Depois de 3 meses, a empresa me ligou novamente. Eles tinham uma vaga que era mais alinhada com o que eu queria fazer. Me chamaram, eu tive só uma entrevista e logo depois eles já me contrataram. E o mesmo também aconteceu em uma empresa que eu sonhava em trabalhar. Era o meu maior sonho trabalhar ali como jornalista. E aí eu não fiz uma nem 2 entrevistas. Eu fiz aí uns 3 processos seletivos, porque sempre que eu chegava na fase final, eu era encaminhada para algum tipo de mídia que não tinha muito a ver com o que eu escrevia no momento. E aí, obviamente, eu ia super mal nessas entrevistas, porque a vaga não tinha nada a ver comigo. E aí, quando eu recebia a notícia de que eu não passava, eu chorava até cair a minha cara. E tudo isso não porque eu queria exatamente escrever sobre aquele assunto para aquela mídia, mas porque eu queria de tudo quanto é jeito entrar naquela empresa. E aí, no fim, o que aconteceu foi que passou um ano, eu tinha feito já outros estágios, outros contatos aí com as pessoas. E o que aconteceu foi que a empresa me chamou para trabalhar diretamente na mídia que eu sempre tinha sonhado em trabalhar. E a vaga tinha muito mais a ver comigo. Obrigada, vida, por essa lição. Então, assim, se você não passou naquela entrevista, numa empresa que você realmente quer muito trabalhar, não fica desmotivado por causa disso. Não significa que não vão existir outras oportunidades. Também não fique com raiva da empresa, a não ser que ela realmente tenha te tratado mal, e aí é um caso para você nem querer mais trabalhar ali. Só que assim, a gente tem que lembrar que a empresa tem o direito de escolher quem ela acha que vai se encaixar mais naquela vaga, naquele momento, naquele contexto ali que ela tá vivendo. Inclusive, o que você pode fazer agora é aproveitar que você tem essa ponte aí entre você e o RH dessa companhia aí que você quer muito trabalhar. Você pode tanto pedir o feedback, quanto você pode entrar em contato com eles novamente quando você vê uma vaga que tenha mais a ver com você. Bom, e é isso. Respeita o seu tempo de frustração. Não fique negando que isso é algo que te chateia ou que mexe com a sua autoconfiança, porque realmente mexe. Mas tenha consciência sobre tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Coloque em prática aí algumas coisas que eu falei. Existem sim erros que a gente vai cometer, principalmente no começo da nossa carreira, mas isso não significa que sempre vai ser assim. E na verdade, as chances são de que você vai olhar para o passado e vai pensar, nossa, ainda bem que eu não passei naquela entrevista, porque depois de algum tempo surgiu uma vaga que tinha muito mais a ver com o que você precisava no momento. Talvez o que você precisava aprender, o tipo de experiência que você precisava ter, inclusive para depois você conseguir um emprego ainda melhor naquela tal empresa que você queria tanto trabalhar. E no fim, essas coisas sempre são um grande aprendizado para a nossa vida adulta, né? Isso pode acontecer, inclusive, quando a gente tem cargos mais altos e já tem mais experiência. E por isso que é importante a gente ter essa inteligência emocional e essa resiliência para a gente ver tudo com mais objetividade, para a gente realmente ver o que a gente queria naquele emprego, o que dá certo e o que não dá, e finalmente dar o melhor que a gente pode nas próximas entrevistas de emprego. E por favor, não fica se sentindo menos digno ou menos digna por isso, por não ter performado tão bem numa entrevista, tá? Aquela empresa, ela é só um grão de areia ali no mercado de trabalho, e a opinião que ela tem não é a opinião universal que todas as outras empresas no futuro teriam sobre você. E olha, se você tá buscando emprego nesse momento, eu tenho uma dica bem legal para você. Eu tenho um vídeo aqui nesse canal que fala sobre como você pode acelerar a sua busca por um novo trabalho. Eu vou deixar o link aqui nesse card ou na descrição do vídeo aqui embaixo. E se você também quer abrir o seu coração, como eu fiz aqui no começo desse vídeo, e contar como que você superou aí o momento quando você não passou em alguma entrevista, conta pra gente aqui nos comentários, porque pode ser que ajude outras pessoas também. E vamos mostrar para as pessoas que isso é normal, que isso acontece, que a tristeza vai existir, mas que ela também passa. E a gente fica por aqui então. Eu espero realmente ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like aqui embaixo, porque assim eu vou saber que eu posso produzir mais vídeos sobre esse tema. E se você não se inscreveu ainda, aproveita para fazer isso clicando no botão aqui embaixo, clica também no sininho e ativa as notificações, porque assim o YouTube te avisa sempre que sair algum conteúdo novo para te ajudar na sua carreira. E é isso, daqui pra frente, sem mais tantas lágrimas, tá? Até a próxima!